Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Hoje vamos dar sequência finalmente, depois de uma longa interrupção na nossa série de exposições. Eu tirei 15 dias de férias, depois teve o final de semana do Círio, que a trasladação torna impossível chegar aqui na igreja. E no final de semana seguinte tivemos o Retapib, que foi o último. Então estou com saudade dos irmãos e também de expor esta carta de Paulo. Então abra no capítulo 7, hoje vamos considerar os versos 10 e 11. Diariamente, eu e você tomamos decisões. Isso faz parte da condição humana. O que comer, o que vestir, que horas acordar, o que dizer, o que não dizer, que caminho pegar, que caminho não pegar. É claro que essas decisões que eu acabei de elencar, via de regra, são aquelas mais corriqueiras e ordinárias. Ainda que, dependendo das circunstâncias, podem significar vida ou morte. Por exemplo, a decisão de que caminho pegar. No Rio de Janeiro é comum você ver reportagens sobre isso. Se você pegar um caminho errado e entrar numa comunidade dominada pela criminalidade, a chance de morrer ou de sair, no mínimo, depenado é muito grande. Da mesma forma, a decisão do como se vestir pode ter grave influência. Se você vai numa entrevista de emprego e não se veste adequadamente, a chance de você conseguir aquela vaga de emprego é muito remota. Com esses exemplos, vemos que até decisões corriqueiras podem trazer importantes consequências. Porém, existem algumas decisões sobre as quais, independente das circunstâncias, o valor e as consequências são muito maiores, muito mais importantes, tendo até alguma destas reflexos, consequências eternas. O exemplo máximo do que eu estou querendo dizer, e mais importante, é a decisão que você toma individualmente em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se decide depositar a sua confiança de vida e esperança nele, como seu Senhor e Salvador, você recebe o que a Bíblia chama de vida eterna, uma qualidade diferente de vida, uma qualidade, uma vida diferente da vida comum, biológica. Uma vida em que você foi libertado da escravidão do pecado, foi libertado da condenação do pecado e um dia será libertado da presença do pecado no céu ou no novo céu e nova terra. No entanto, se a sua decisão em relação a Jesus for não acreditar, não confiar a sua vida nele, o inferno te aguarda. Uma das marcas distintas, então, das grandes decisões, aquelas que possuem um caráter, que possui maiores importâncias, é que ela possui um forte caráter de definitividade. São decisões que, via de regra, não podemos ou não devemos voltar atrás. Certamente, a segunda decisão mais importante, atrás apenas da sua relação com o Senhor Jesus, que eu e você podemos tomar, é com quem vamos nos casar. Pois, dentre outras coisas, para o crente especialmente, infelizmente, o casamento deve ser único e definitivo para a vida toda. Não é que, infelizmente, ele deve ser único e definitivo, mas, infelizmente, alguns crentes não cumprem isso, tá bom? Como Paulo vai nos ensinar agora, no texto que eu mencionei mais cedo, que, enfim, eu vou ler, que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido
não se divorcie de sua mulher. Vamos orar. Pai, graças te damos porque a tua bondade, Senhor, é sobre nós. Pela tua palavra que nos revela edificação, entendimento, compreensão e direção. Nos ajuda a ouvir agora, Senhor, a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, Senhor, que te pedimos, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, que nós estamos considerando quase 2 anos, Paulo ataca o problema da divisão da igreja. E ele diz que aqueles irmãos orgulhosos que queriam formar grupos estavam errados e que deviam buscar uma mesma forma de pensar. No capítulo 5, Paulo enfrenta um outro problema, um jovem que teve relações sexuais com a mulher de seu pai. E aí, ainda tratando do problema do orgulho da igreja, ele diz que a igreja deve abandonar esse comportamento orgulhoso em ficar preocupado com seus grupos e tratar de um pecado tão escandaloso que havia no meio deles. E aí, no capítulo 6, Paulo reprova outro comportamento. Ali na igreja de Corinto, o que não faltava era comportamento a ser reprovado pelo apóstolo Paulo. E no capítulo 6, especificamente, ele trata do caso de irmãos que estavam processando uns aos outros, levando uns aos outros diante das autoridades pagãs. E Paulo diz que isso envergonhava a igreja e que isso era pecado. E aí, a partir do verso 12 do capítulo 6... de 12 a 20, Paulo volta a sua atenção ao contexto em que nós estamos inseridos ainda agora no capítulo 7, em que ele confronta o problema da imoralidade sexual. E ele aconselha, como nós vimos, já que em algumas exposições atrás, que o crente deve fugir da imoralidade sexual. E ele dá 3 razões pela qual o crente deve fugir da imoralidade sexual. Primeiro, é que o corpo do crente é unido a Cristo. Talvez você não saiba disso, mas o seu corpo físico, você inteiramente, inclusive a parte física, de forma sobrenatural, se você é crente, é unida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, tem que fugir da imoralidade, tu está com o corpo unido a Cristo. 2, que o corpo do crente, nós sabemos, é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma razão para nós fugirmos da imoralidade. E 3, o nosso corpo, note que a atenção de Paulo aqui é corpo físico. Então ele quer dizer que o que eu e você fazemos com o nosso corpo físico importa. Porque nós fomos comprados, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, estamos unidos a Cristo se somos cristãos e fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Cristo, que nós vamos celebrar logo mais. Vamos celebrar logo mais aqui na ocasião da ceia. Como consequência dessas verdades, Paulo diz então, já considerando esses 3 pontos, que os crentes devem buscar, como consequência, glorificar a Deus com seus próprios corpos. Note que há um contraste. Não vivam na imoralidade, mas glorifiquem a Deus com seus corpos. E então, nos versos 1 a 6 do capítulo 7, nós vemos que ali na igreja de Corinto havia uma reação equivocada quanto ao ensino de fugir da imoralidade. No intuito ali, isso é muito importante você entender para o que a gente vai conversar na sequência, tá? No intuito de fugir da imoralidade sexual, alguns homens casados na igreja ali de Corinto estavam deixando de cumprir suas obrigações sexuais para com suas esposas. Estavam deixando de ter relações sexuais com suas esposas porque entendiam que assim fugiriam da imoralidade. E Paulo confronta esse entendimento equivocado e diz que, na verdade, é no casamento que você pode expressar a sua sexualidade de forma a glorificar a Deus. A lógica é muito clara. Todo tipo de sexualidade que exista fora de um casamento heterossexual é imoralidade e nós devemos fugir. O casamento heterossexual, para ficar bem claro, para que ninguém tenha dúvida, de um homem com uma mulher, este sim é onde você pode expressar a sexualidade que agrada a Deus. Então Paulo corrige aquela reação equivocada.
E hoje, na sequência, no texto que nós vamos ler, Paulo vai mostrar que, considerando essa importância do casamento, que é o local onde a sexualidade glorifica a Deus, lembrem, foi Deus que criou a sexualidade. Paulo vai destacar que uma marca do casamento é a definitividade. É o que nós vamos ver. E o primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite eu chamei de uma escolha definitiva. Está lá no verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler novamente. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Lembrem, como eu acabei de lembrá-los, um dos problemas que Paulo enfrenta ali é essa reação equivocada, exagerada dos destinatários com o objetivo de fugir da imoralidade. E por isso estavam deixando de cumprir suas responsabilidades matrimoniais. Por isso, Paulo agora apresenta um comando se dirigindo a um grupo específico. Note aí, no início do verso 10, ele diz, aos casados dou este mandamento. Eu vou fazer um parênteses aqui, que a maioria, talvez aqui, não seja casado. Então, se você acha que isso aqui não toca você está muito enganado, espere mais um pouco, tá bom? Fecha parênteses. Então, diz assim o texto, aos casados dou este mandamento. Ou seja, ao grupo de crentes ali na igreja de Corinto que eram casados, que era justamente o grupo que estava reagindo equivocadamente ao confronto contra a imoralidade. E qual é esse mandamento que Paulo destinou a esse grupo? Está lá na sequência do verso 10, que a esposa não se separe do seu marido. No entanto, note que para apresentar esse comando, Paulo usa uma escolha de palavras no mínimo curiosa. Ele escreve sobre quem emitiu o comando as seguintes palavras: não eu, mas o Senhor. É curioso, eu não lembro, eu sei que na próxima exposição Paulo vai usar uma expressão semelhante, mas eu não lembro de outro texto bíblico, pode ser que exista, eu que não estou lembrando mesmo, em que Paulo use essa construção. Ele dá um comando, ele diz, não eu, mas o Senhor. Já vimos nessa mesma série de exposição que assim como há vários exemplos em outras epístolas de Paulo, outras cartas de Paulo, que ele apresenta uma forte defesa do seu apostolado. Paulo é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado por Jesus Cristo, por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na autoridade de Cristo. Nós sabemos disso, Paulo defendeu isso nesta carta e em todas as suas outras, se eu não estiver enganado. Então, por que parece que aqui Paulo precisa apelar a uma autoridade superior ou uma autoridade direta do Senhor Jesus ao dizer não eu, mas o Senhor? Será que o apóstolo está sugerindo que os ensinos dele são menos inspirados que os de Jesus? Cuidado, não creia nessa tolice. Não é o que Paulo está fazendo aqui. Lembrem, toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas os dizeres do Senhor Jesus. Não confunda isso, tem muita gente que ensina. Eu já ouvi vídeo na internet, pastor tolo, dizendo que a gente tem que ler só as palavras do Senhor Jesus. Isso não é um ensino bíblico. O ensino bíblico diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Escritura é a palavra de Deus. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é bem mais simples do que você imagina. Paulo está citando o Senhor Jesus. Ele está trazendo em voga, está apresentando um ensino público registrado pelo Senhor Jesus. Com isso, Paulo recorre ao conhecido ensino de Jesus de que o casamento é marcado por um caráter de definitividade. Todos ali naquele contexto, discípulos de Cristo, cristãos, sabiam desse ensino de Jesus, é muito conhecido. E lembrem que para os apóstolos e para a igreja primitiva, o Antigo Testamento e o Evangelho, que nessa época, a doutrina dos apóstolos, como era chamado, que era transmitido eminentemente de forma oral, e ainda os escritos que já haviam, eram palavra de Deus e da mesma forma.
E Paulo conhecia essas doutrinas dos apóstolos, conhecia esses ensinos, assim como a igreja também. Então aqui o que Paulo está falando quando ele diz não eu, mas o Senhor, simples, ele está citando. Ele não quer receber o crédito por algo que o Senhor ensinou publicamente. E nós conhecemos esse ensino público de Jesus. A estratégia de Paulo é tão boa, mas tão boa, que se ele fosse ensinar isso para nós, para a nossa igreja hoje, nós saberíamos a que ensino do Senhor Jesus ele estava se referindo, de tão conhecido que esse ensino é. É o ensino que tem tanto em Marcos quanto em Mateus, mas eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 10, versos 2 a 9. Olha só. Alguns fariseus, como de costume, se aproximaram de Jesus, aqui no contexto, para fazer perguntas e testar o Senhor Jesus. E diz assim o texto, Marcos 10, verso a partir do 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E Jesus respondeu, o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio, olha para onde Jesus vai. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Citando Gênesis 1:24, se eu não estiver enganado. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, o que Paulo está dizendo, não eu, mas o Senhor, ele está lembrando desse ensino conhecido do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, refletindo sobre a questão do divórcio e do casamento, disse, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É tão conhecido esse ensino que é difícil, é muito difícil, pelo menos aqui nessa igreja, e todos que eu participei com os pastores dessa igreja, você participar de um casamento em que essa expressão não seja repetida. Note como é boa a estratégia argumentativa de Paulo. Então, o que Paulo está querendo ensinar é que, citando o Senhor Jesus, é que a esposa não deve se separar do marido. E tem outro detalhe interessante aqui. Deixa eu achar, tá aqui. Tá aqui. Tem outro detalhe interessante aqui. Você já notou que o Senhor Jesus apresenta no texto que nós acabamos de ler, uma expressão mais geral, que os casados não devem se separar. O que Deus uniu, ninguém separe o homem. No entanto, Paulo torna isso mais particular, mais específico. Ele direciona o comando, pelo menos no verso 10, às mulheres. Ele diz que a esposa não se separe do seu marido. Isso aqui é interessante. Isso porque, no contexto greco-romano, que era a realidade da igreja de Corinto, a mulher, mesmo que isso fosse exceção, a mulher, diferente do contexto judaico, tinha o direito de tomar a iniciativa de separar-se de seu marido ou divorciar-se. Então, é muito possível que diante do abandono dos maridos, das suas obrigações matrimoniais, que mulheres estivessem pensando ou talvez até tentando se divorciar dos seus maridos. E é por isso que Paulo pega o ensino geral do Senhor Jesus e aplica a princípio aqui às mulheres. Talvez mulheres influentes na igreja de Corinto estivessem consultando o apóstolo Paulo. Mas meu marido não está cumprindo as suas responsabilidades. Posso me divorciar, Paulo? E ele diz que a esposa não se separe do seu marido. Vale destacar, meus irmãos, que o ensino bíblico contra o divórcio ou a separação dentro do casamento não é uma novidade do Novo Testamento. Eu disse ainda agora Gênesis 1:24, era 2:24. Não é uma novidade do Novo Testamento. O texto que nós citamos em Marcos de Jesus cita Gênesis 2:24, quando o Senhor instituiu o casamento. O profeta Malaquias também se refere à narrativa de Gênesis
e denuncia o divórcio como uma quebra de aliança que o marido faz com sua mulher, como nós lemos em Malaquias, capítulo 2, versos 15 e 16, a parte A do 16. Diz assim, olha aí, ele vai começar no verso 15 citando Gênesis 2:24. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Aí, agora está aqui o ponto na sequência. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E aí diz o profeta: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Logo, sempre foi a intenção de Deus que o voto do casamento não seja dissolvido. Jesus permite apenas uma exceção quando o cônjuge se torna infiel ao outro, isso está em Mateus 5:32. No entanto, como última possibilidade pela dureza do coração. Ainda nesses casos, Deus odeia o divórcio. O ódio de Deus pelo divórcio, ele não é condicional. Então se houver traição, Deus ama o divórcio? Claro que não, ele continua odiando, mas ele permite pela dureza do coração que haja em casos excepcionais e nunca como primeira opção o divórcio. É por isso, eu lembro de um pastor, tem anos que ele veio aqui na igreja, um senhor já, e quando ele estava aqui na igreja, ele veio com a esposa dele e eles estavam celebrando acho que 60 anos de casamento. E ele veio aqui na frente, nós fomos orar por ele naquela ocasião, e eu não sei em que contexto, mas ele foi dada a oportunidade dele de dar uma palavra. E ele disse algo que fixou na minha memória, que eu repito de vez em quando. Ele diz assim: olha, eu já pensei em matar essa mulher. Imagino quantas vezes ela não pensou em matar ele. Mas ele diz, mas nunca em me divorciar. Porque ele entendia a importância que o casamento tem para o Senhor e essa união matrimonial. E aí há umas lições para mim e para você, e eu vou começar pelos solteiros, né? Temos muitos aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, escolha com muita sabedoria com quem você vai casar. Escolha com muita sabedoria. É uma escolha que, se você quiser agradar a Deus, você deve levar até a morte. É uma escolha definitiva diante do Senhor. É muito importante para você que é crente se relacionar com crente. Está aqui para ajudar na escolha. Pois o contrário é pecado. O crente que namora e casa com um descrente está em pecado. Ele pecou e o nome disso é julgo desigual. Mas também existem outras vantagens pelo fato de você casar pelo crente. Não é só porque é pecado com descrente, não é só porque é pecado que você não deve casar. É porque quando casam dois crentes, biblicamente falando, o crente, entre altos e baixos, subidas e descidas, no decorrer da vida ele vai amadurecer, ele vai maturar. Então o casal vai aprender e se tornar mais maduro como cristão e vai avançar. E aí a tendência é que o casamento, com o decorrer dos anos, melhore. Se você casa com descrente, essa não deve ser a sua expectativa. Pelo contrário, o coração do descrente busca cada vez mais e mais se afastar do Senhor. E não tem preocupação com santidade, não tem temor ao Senhor. E no primeiro problema sério, no primeiro ano de grande dificuldade, a primeira opção do descrente é se divorciar. É por isso que, via de regra, quando você vê casamentos duradouros, não é somente, mas via de regra, quando você vê casamentos duradouros, são entre crentes, porque muito do que sustenta o casamento é o temor do Senhor. Então, moças, já que existe toda essa responsabilidade e definitividade envolvida no casamento, se envolva com rapazes sérios, rapazes trabalhadores, humildes e que, acima de tudo, tenham um caráter de servo. Servir um ao outro é uma das principais responsabilidades no casamento. Se o rapaz, a moça, serve para ambos os sexos, exemplo, não serve na igreja, não serve os pais,
é muito provável que ele não vai servir a esposa, nem ela vai servir ao marido. Cuidado para que você não seja seduzido por dinheiro, beleza, inteligência, títulos. Essas coisas em si não são ruins, mas o que deve conduzir em primeiro lugar a sua escolha é santidade. Você enxerga naquele ou naquela um homem santo que teme ao Senhor, porque eu vou dar o nosso exemplo lá em casa. Eu e a minha esposa temos muitos defeitos, mas quando nós olhamos, nós vamos completar com a graça de Deus em janeiro 10 anos de casamento. Quando nós olhamos para trás, vemos que temos muitos defeitos, coisas para melhorar, mas o que tinha atrás era bem pior do que tem hoje. E o combustível, eu sei que a minha esposa vai melhorar, como eu acredito que ela sabe que um dia, apesar dos meus defeitos, eu vou melhorar, porque o nosso combustível, acima de tudo, é o temor do Senhor. Eu quero agradar a Deus. Eu amo o Senhor, eu quero agradar a Deus. Não quero andar fazendo coisa errada. Então, é muito importante que você tenha isso em mente quando você vai escolher um cônjuge. Alguém que você olha assim, poxa, esse aqui é um servo do Senhor. Essa aqui é uma serva do Senhor. Lembrem-se, namoro e casamento não são agências missionárias. Se você vai conhecer um descrente e agora eu vou investir na vida dele. Pastor, eu vou evangelizar. Você quer evangelizar alguém? Vire missionário. Sirva no MEI. Não é o namoro a ferramenta adequada para isso. Tá certo? Pastor, mas o meu tio de segundo grau, meu primo de segundo grau, ele casou quando ele não era crente, depois ele se converteu e virou um santo, é pastor hoje em dia. Meu irmão, a cada um caso de sucesso deve ter uns 20, 30 de insucesso. Você quer arriscar sua sorte? É bet. Eu não sei de onde vem isso, meus irmãos. Não sejam enganados. Quando você pensar em casar-se, não seja enganado. O sustento do casamento, aquilo que mantém firme o casamento, não é a felicidade. Não é a felicidade. Meu irmão, minha irmã, se você casar pensando que você vai ser todo o tempo feliz, você está muito enganado. É por isso que no mundo aí fora, quando a infelicidade, os problemas aparecem, e aparece, casamento é assim. Se já aparece para solteiro, para problema, para casado é pior ainda. Quando os problemas aparecem, meus irmãos, se nós sustentarmos a nossa aliança, o nosso casamento na felicidade, quando nós estivermos infelizes, a primeira ideia aí está correta, é divorciar. Se eu caso para ser feliz, eu não sou feliz, divórcio. Agora, se eu entendo a instituição do casamento, e eu caso em obediência ao Senhor para glorificar a Deus, mesmo quando as circunstâncias estiverem ruins, nos altos e baixos da vida, eu vou permanecer firme. Eu tenho uma ilustração, olha, eu estava com saudade, então eu vou falar bastante. Eu tenho uma ilustração que eu sempre dou quando eu falo sobre esse assunto, os meus tios por parte de mãe, e os tios da minha esposa por parte de mãe também. Quando eu olho, a minha família não é de crente. E a família da minha esposa, todos são crentes. Até onde eu sei, todos, né? Por parte de mãe. Então, quando eu olho para o histórico familiar da família da minha esposa, todos, sem exceção, crentes, com suas falhas e defeitos, mas por temor ao Senhor, estão casados, estão no seu único e, se Deus quiser, definitivo casamento por anos. Todos. A minha sogra, os tios da minha esposa e etc. Quando eu olho para o histórico familiar da minha família, não tem nenhum, na verdade tem um tio que está casado com a mesma esposa, que casou com a mesma esposa, apesar de já ter tido outros relacionamentos. E por quê? Porque a esposa é crente. Agora, o resto, todos, está pelo segundo, terceiro, meu pai já está pelo terceiro. Então, é essa a diferença.
o que sustenta o casamento não é a felicidade, apesar que podemos, Deus abençoa, nós somos felizes, eu sou feliz no casamento, mas, no entanto, não é isso que sustenta. É a fidelidade, é a obediência ao Senhor, buscando a glória de Deus. Segundo ponto, escolha a reconciliação. Está lá no verso 11. Mas, se o fizer o quê? Separar, tá? Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua esposa. Note que aqui, Paulo, à semelhança de Jesus, reconhece a dureza do coração dos homens. E quando eu digo homens, é seres humanos, tá? E pondera sobre a possibilidade da mulher se divorciar do seu marido, mesmo diante do comando divino, o contrário. Ele diz, não separe. O comando divino, o comando de Cristo é não separe. Mas, se o fizer, então ele está considerando a dureza do coração do homem. Isso porque a possibilidade do divórcio é real, como era no contexto de Corinto, mesmo entre cristãos. Não era nada inconcebível, como não é hoje, que aconteça divórcio entre cristãos. Por isso, Paulo apresenta uma cláusula condicional aqui. Assim, caso o divórcio ocorresse, mesmo contra o mandamento divino, Paulo apresenta algumas alternativas suplementares. Ele diz, você já se divorciou? Tá bom. Então, permaneça sem se casar. Ou, melhor, ou então, reconcilie-se com seu marido. A ideia não é que Paulo aprova a separação, mas ao contrário, ele ordena que a esposa que porventura se separou do seu marido fique sem se casar, ou que volte para o seu marido. O elo do casamento não deve ser quebrado por ninguém, especialmente entre crentes. Mas se for quebrado, aquele que quebrou não deve casar-se de novo, e deve buscar sempre em primeiro lugar a reconciliação. E note algo interessante aqui com o termo reconciliar-se. Esse termo nunca é usado com respeito à parte inocente. A Bíblia não diz que Deus se reconciliou conosco. A Bíblia diz que nós nos reconciliamos com Deus. É Deus. Se a esposa inicia, então, e é isso que Paulo está tratando aqui, o processo do divórcio, ou concluir o processo do divórcio, então ela que deve reconciliar-se, ela que deve se arrepender e deve fazer os esforços necessários que levam à reconciliação. Até aqui, no entanto, Paulo, observe, como já destaquei, que ele se dirige às mulheres, porque havia essa possibilidade no contexto greco-romano de mulheres darem iniciativa do divórcio. No entanto, Paulo vai dizer na sequência do texto que isso não era exatamente apenas para mulheres. Ele diz, e o marido não se divorcie de sua mulher. Por que Paulo tem que fazer essa ressalva? Porque pode ser que algum leitor desavisado pense que esses ensinos são apenas para mulheres. E aí Paulo conclui dizendo, e o marido não se divorcie de sua mulher. Paulo trata da mulher porque as mulheres que estavam insatisfeitas com as atitudes dos maridos que estavam deixando de cumprir suas responsabilidades. E Paulo diz assim, aí o marido pode ficar se achando que ele pode fazer isso ou aquilo. Ele diz, não, e o marido é a mesma coisa. Com isso, Paulo esclarece que o que é verdade para a mulher, igualmente é verdade para o marido. Embora a sociedade judaica e greco-romana, e na greco-romana o marido tivesse a prerrogativa de se divorciar de sua mulher, tivesse maior liberdade de repudiar sua mulher, Paulo ensina que mesmo nesse contexto, os crentes são chamados a serem diferentes. Naquele contexto em que para o marido era fácil realizar o divórcio, ele diz, o marido não se separe de sua mulher. E aqui há ensinamentos claros para mim e para você. Atacar ou perverter a instituição do casamento conforme instituído por Deus, ou defender o divórcio é satânico, é coisa de Satanás. Onde está isso, pastor?
Está escrito literalmente na palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 3. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Quais são essas doutrinas de demônios, pastor? Ele vai dizer a partir do verso 2. Tais ensinamentos, ou seja, essas doutrinas de demônios, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o que esses homens ensinam? Qual é a doutrina de demônios que esses homens ensinam? A primeira delas, Paulo diz no início do verso 3. E proíbem o casamento. Então, nós, a despeito do que o mundo faz, nós sabemos como o mundo trata, relativiza o casamento. Ontem nós tivemos a alegria de celebrar um casamento aqui nesta igreja, e o pastor Paulo disse algo que está em moda. Agora é só você abrir qualquer site de notícia que mais cedo ou mais tarde vai aparecer o tal do trisal. Tem uns que trisal é um casamento, é uma desculpa para a imoralidade, mas geralmente é um homem casado com duas mulheres. Eu acho que legalmente, não sei nem se isso é possível, mas estão vivendo como se fosse casado. Então, isso parece, olhando de fora, pode parecer, mas cada um não pode viver a sua vida e tal. Não, meus irmãos, não. Isso é justamente do que Paulo está mandando fugir, da imoralidade sexual. Isso é imoralidade. Nós somos chamados a defender o casamento como Deus instituiu. E o mundo pode ir contra, dizer que é errado, dizer que dá para relativizar, dizer que dá para fazer diferente, mas nós cremos como a palavra do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Não, o homem, no teu contexto é fácil se separar? Não se separe. Mulheres, no contexto greco-romano, é possível a mulher dar iniciativa ao divórcio? Não se separe. Por quê? Porque o que Deus uniu, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, não separe o homem. Ninguém separe. É simples. Agora, se você é separado, entendeu que isso é errado pela palavra de Deus, estiver ao seu alcance, busque restabelecer o seu casamento. Restabelecer, reconciliar-se, é sempre a primeira opção, mesmo nos casos que houve traição, adultério, etc. Mesmo nesses casos. Eu sei de uma história de um pastor que ele cometeu adultério contra a sua esposa. E aí a igreja foi descoberto o adultério e tal. E aí ele largou, deixou de ser pastor, abandonou adequadamente a questão pastoral. E ele se arrependeu do seu pecado. Procurou aconselhamento bíblico, buscou se reconciliar com a sua esposa. Ficou 2 anos sendo aconselhado por um outro colega pastor. Ele não é mais pastor, né? Ficou sendo aconselhado por um pastor. E depois de 2 anos eles casaram novamente. Os dois casaram-se novamente. Isso glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Ah, pastor, mas no meu caso não é possível, porque aconteceram coisas terríveis, porque a minha mulher, o meu marido já tem outro casamento, etc. Se você vive essa experiência, então escute a palavra do Senhor e faça do seu casamento agora o último e definitivo. Quer chova canivete, não se separe. Está infeliz no casamento? É claro que, meus irmãos, vamos ter bom senso. Se o marido, o que acontece, infelizmente, está quase matando a mulher em casa, aí é o que a gente chama de dilema ético. Dilema ético. Quando ocorre um dilema ético, segundo as Escrituras? Quando existem 2 valores defendidos biblicamente, você não pode fazer os 2 juntos. Você tem que escolher entre um e outro. Por exemplo, o marido é um camarada agressivo que está quase matando a esposa.
A esposa, o que é que ela deve fazer? Ela deve continuar casada com ele para obedecer, ou ela deve largar esse marido que está quase matando a esposa? Deve largar, porque a vida tem valor superior do que a instituição do casamento, biblicamente. Isso é dilema ético. Não é tão simples, deve ser avaliado cada caso, um caso, mas diante de uma situação como essa, hipotética, é claro que eu não estou me referindo que a mulher tem que esperar o marido matar ela dentro de casa, tá bom? Não vamos ser tolos. Mas se você já passou por dificuldades, ou está vivendo agora numa condição de um segundo casamento, faça desse a sua última e definitiva decisão diante do Senhor e leve a sério. Meus irmãos, isso aqui, eu acho que quem é solteiro está só teorizando, mas quem é casado sabe e conhece melhor as dificuldades de ser casado. E é difícil. Em muitas oportunidades é difícil. Para mim é difícil. Em muitas oportunidades. Eu tenho certeza que para minha esposa também. No entanto, eu e você vamos celebrar daqui a pouco mais a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a obra redentora de Cristo Jesus, que nos salva. E Ele não nos só salva da condenação do pecado, Ele nos salva da escravidão do pecado. Então, em Cristo Jesus, apesar de nós somos capacitados a vencer as dificuldades do casamento e permanecer fiel à palavra do Senhor a despeito das dificuldades. Claro que exige esforço, claro que exige luta, mas nós somos capacitados pelo Senhor para tal. Por tudo que ouvimos, espero que todos nós, casados e solteiros, saíamos daqui bastante conscientes da seriedade com que a palavra de Deus trata o casamento. Especialmente aos casados, mesmo em muitas dificuldades, lutem pelo vosso casamento, para a glória de Deus. Especialmente aos solteiros, levem bem a sério a pessoa com a qual você decide se relacionar. É uma decisão para a vida toda, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.